A Bíblia Sagrada, Velho Testamento. Livro de Gênesis, capítulo 41. José interpreta os sonhos de Faraó. Versículo 1. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé, junto ao rio. Versículo 2. E que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista, e gordas de carne, e pastavam no prado. Versículo 3. E que subiam do rio, atrás delas, outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, que paravam junto às outras vacas na praia do rio. Versículo 4. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Versículo 5. Depois dormiu e sonhou outra vez. Viu que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Versículo 6. E que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam depois delas. Versículo 7. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó e viu que era um sonho. Versículo 8. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Então Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Versículo 9. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Versículo 10. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Versículo 11. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, cada um conforme a interpretação de seu sonho. Versículo 12. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamo-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um conforme o seu sonho. Versículo 13. E com ele nos interpretou, e como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Versículo 14. Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere. Ele barbeou-se e mudou as suas vestes, e apresentou-se a Faraó. Versículo 15. E Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Versículo 16. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Versículo 17. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho
estava eu em pé na margem do rio. Versículo 18. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosa à vista, e pastavam no prado. Versículo 19. E eis que outras 7 vacas subiam depois destas, muito feias à vista, e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto à fealdade em toda a terra do Egito. Versículo 20. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. Versículo 21. E entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Versículo 22. Depois vi em meu sonho que de um mesmo pé subiam 7 espigas, cheias e boas. Versículo 23. E que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. Versículo 24. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse o sonho. Versículo 25. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. Versículo 26. As 7 vacas formosas são 7 anos, e 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. Versículo 27. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Versículo 28. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Versículo 29. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Versículo 30. E depois dele levantar-se-ão 7 anos de fome, e de toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Versículo 31. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. Versículo 32. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada por Deus. E Deus se apressa em fazê-la. Versículo 33. Portanto, Faraó se proveja agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Versículo 34. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Versículo 35. E ajuntem toda a comida destes bons anos, e amontoe o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Versículo 36. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome.
que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Versículo 37. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, e os olhos de todos os seus servos, e aos olhos de todos os seus servos. José como governador do Egito. Versículo 38. E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Versículo 39. Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Versículo 40. E tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Versículo 41. Disse mais Faraó a José: Veis aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Versículo 42. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Versículo 43. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Versículo 44. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Versículo 45. E Faraó chamou a José de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Então saiu José por toda a terra do Egito. Versículo 46. E José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Versículo 47. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. Versículo 48. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo, que estava ao redor de cada cidade. Versículo 49. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Versículo 50. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse 1 ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Versículo 51. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Versículo 52. E o segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Versículo 53. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. Versículo 54. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão.
Versículo 55. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Versículo 56. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Versículo 57. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José. Portanto, a fome prevaleceu em todas as terras.